E por isso, os vinhos espumantes Ave Maria estão presentes nos restaurantes Empório Canela e Magnólia. Venha degustar e conheça mais os nossos produtos também através do nosso Instagram, @vinhosavemaria, e adquira pelo nosso site, vinhosavemaria.com.br. Vinhos Ave Maria, deguste o bom da vida. Está na sua mão economizar. Baixe o aplicativo Multimercados. Ofertas exclusivas para o seu perfil de compras. Multimercados, economia todo dia. O que seria do mundo sem música? No Insta da Clube 885 você descobre histórias incríveis, marcos inesquecíveis e muitas curiosidades. Siga a Clube no Instagram. @clube.885. No ar na Clube, Happy Wine, para você harmonizar com quem e como quiser. Oferecimento: Restaurante Magnólia, Vinhos Ave Maria. Muito boa noite, estamos começando mais um Happy Wine aqui na Clube 885, 22 horas e 1 minuto nesta noite agradável de quinta-feira, 27 de março de 2025. Esse mês que não acaba jamais, né? Jamais acabará. Não tem fim, março. Mas muito bem, o Happy Wine é um programa oferecido pelo Magnólia, porque a vida merece ser celebrada, e Vinhos Ave Maria, deguste o bom da vida. Antes de dar boa noite para as minhas coleguinhas, já vou provocar a todos para nos acompanhar no Instagram, no @Happy Wine na Clube. Dá um oi ali pra gente. E também no WhatsApp 54984-450-885. Mandem recadinhos, deem seu oi aí pra gente saber que vocês estão com a gente. E agora sim, diretamente, já vou começar com ela que estava distante. Estava além do continente, em outro continente, além de outro oceano. Boa noite, Fernanda Kies. Aperta o botãozinho ali, ó, Fê. Aí. Alô, já até esqueci como é que funciona aqui. Tem que apertar um botãozinho agora. Exato. Boa noite, ouvintes. Mas boa noite, meus coleguinhas. Boa Eu tava noite. com uma saudade, minhas amigas. Nós também. Isso, viajar é bom, mas voltar é também. É gostoso, né? É. Ter pra onde voltar. Muito bem, boa noite, Jéssica Piffer, que esteve aqui durante todo esse tempo. Boa noite, no mesmo continente, no mesmo lugar, na mesma rua. Estamos aqui, gente. Seguimos! Não ficamos sozinhas, abandonadas, né? Porque tínhamos uma a outra. Que amor. E um dia, quem sabe, esse ano, nesse programa, a gente vai conseguir estar nós 4, né? Porque isso eu acho que praticamente não aconteceu. Gente, nesse dia, vocês ouvintes, olha, façam uma festa aí, façam, Exato. né? Que vai ser a história. Isso, né? Amanhã é o dia. Eu ia dizer, amanhã nós 4 estaremos juntas, né? Sim, não no ar, ao vivo, mas sim, estaremos juntas. É isso aí, é o que importa. Muito bem, e hoje a gente tá, né, tomando... A gente tá chique. Ai, gente, é do velho mundo. Estamos tomando o velho mundo, né? Olha, eu vou brincar aqui pra contar que no nosso grupo, a Fê mandou um vídeo dizendo que o presente que ela traria pra gente da França seria uma folha de plátano. Isso. Porque foi o que deu pra comprar. eu fui Com euro grata. esse valor. Eu fui grata, que bom. E eu tava certa que era real e tava... eu disse, isso aí. pelo menos Só não uma foi folha real, Bianca, porque europeia. eu só vi esse vídeo quando eu cheguei aqui no Brasil. Senão eu pensei, puta, devia ter pego as folhinhas. E ainda dava essa, né, brincadeira aqui. Vamos Eu ficar ia bem. usar como marcador de livro, ia ser, né? Eu ia dar uma finalidade. Pior que eu acho que exato. nem folha não tinha lá, gente. Porque tava tudo sem folha, porque tá bem Os frio. ratos comeram. Ah, vi uma ratazana. O Ratatouille tava lá? Uma só, vi. O Ratatouille, ele tá, né, Isso. sempre lá. Ficou frio quanto, Fê? Mais ou Frio menos. 2 graus, minha filha. Muito frio. Menino. De 2 a 5 ali, ó, fazia. Mas não Sucesso. é pra gente que tá Mas tu sabe que eu não passei, acostumada né? aqui. É bem aquela história, né? Não sei se não é diferente, né? O frio de lá. Eu não sei, eu sempre digo, parece que as coisas têm mais estrutura, né? Mas na rua é frio igual, né? Gente, no metrô tem aquecimento, né? Porque a quantidade de gente também aquece, né? Isso. Mas muito bem, vamos contar pros nossos ouvintes o que a gente tá tomando, degustando Vamos lá. hoje, diretamente Deixa eu só, da que eu só vou França. contar da onde eu trouxe, porque na verdade Por favor. esse produto eu trouxe, que quem conhece ele é a Jéssica. Eu só trouxe. Na verdade, então, né, vamos contextualizar ali, fazer uma viagem para a França. E claro, né, gente, com o euro do jeito que está, quase 7, não deu muito para comprar uma champanhe. Do que a gente comprou? Uma cremã.
né? Como então, e essa aqui é uma cremã de Limois, né? Chique, né? Que é de uma das- OC, né? Isso mesmo. Uma das, né, que produz cremã. Exato, que tem, né, cremã, né? Então, a champanhe, né? Que é um local específico. O cremã é todo o resto da França, cremã. Não, tem locais também específicos. Isso eu até peguei pra anotar aqui, que quando a gente fala de cremã, a gente tá falando aí de 7 principais regiões. Isso, e Limois é uma delas, né? Exatamente. Sendo que a mais famosa é o Loire, para a produção de cremã. Isso, então trouxe então ali uma, né, pra gente. Trouxe outras cositas mais, né? Estive lá, lembrei da Karen, nossa amiga lá, em Châteauneuf-du-Pape, né? Sim, gente, Châteauneuf-du-Pape é uma cidade, um vilarejo, na verdade. Inclusive tem esse nome gigante quando tu chega na cidade, escrito, muito bonitinho. Châteauneuf-du-Pape. Nem sei quantas Quem letras. nasce lá, será que chama como? Châteauneuf-du-Papense. Deve ser. Mas sabe que tem uma conexão muito interessante? Porque depois que eu me toquei, porque na verdade essa cidade, ela fica ao lado de Avignon. Que Avignon era a cidade dos papas, que antigamente, gente, eles se mudaram de Roma para Avignon. Tem uma treta, né? Sabe o que eu fiquei? Tipo assim, eu fiquei tipo, Sim, eu também, Avignon! claro. Eu escutei isso em algum momento sobre essa cidade, mas não ela é faço uma ideia cidade do que tem lá. Tá? bem conhecida historicamente por causa disso, né? Por causa que, né, a Roma transferiu, na verdade, a sua capital, né, papal para Avignon. Vaticano. Então, Châteauneuf é a cidade, não é que é o Chateau Novo do Papa. Châteauneuf do Papa. Será Mas que ele eles não tava gostaram? lá, né? Mas Não será que tá ele... mais lá, não. Será que ele gostava mais de lá do que de Roma? Não sei, não, porque eu achei que não era tão chique que nem é Roma, né? O Vaticano, nunca fui pro Vaticano, mas o que tu vê, né? O ouro e tudo mais. Tem um castelo lá em Avignon, o castelo, né? Sim. Muitos castelos na Europa, né? Mas ele era um mais, assim... Um mais decadente. Roots, assim, sabe? Né? Ele não tinha tantas... Eu trouxe a curiosidade, gente, aqui, ó. Vai lá. Nada como, né, ter o chat GPT. A inteligência em artificial ao mãos. nosso lado quando a nossa falha. Quando... Quase sempre. Então, vamos lá. Quem nasce em Châteauneuf-du-Pape é chamado de Château Nouveau, para homens. É um chato novo. E Château-Nouveau-es... Château-Nouveau-es... Nouveau-es... Talvez? Filha, Você meu tempo ouvinte não que deu pra fala mim fazer, mas francês, em por cima em favor. francês E não foi bom. Château-Nouveau-es para mulheres. Entendi. O meu francês, ele é diplomado em Emily in Paris, então eu falo um pouco desse jeito. Mas deixa eu contar pra vocês que assisti Emily in Paris lá em Paris. E Sério? Sabe que ele chegava em casa de temática. noite, Isso ligava, é bom. botava... E é muito legal, porque daí tu olha os lugares que tu Exato, isso foi. é muito bom. E ele é muito, né, didático. E tu foi O onde Emily in Paris. onde ela mora, então? Fui. Ah, tu foi no restaurante Fui também, em vários né? lugares. Quer dizer, não fui no restaurante, mas fui ali, sentei. Como é E que é o muito... chefe, o E o Gabriel? Gabriel não te Gabriel não atendeu. tava lá. Que bom, porque ele é malíssimo, né? Então... Muito mal. Mas vários lugares estão. E na verdade, inclusive, lá no sul da França, tem um episódio que eles vão no restaurante Estrela Michelin. É verdade. É lá em Gorges, que é uma cidadezinha linda. Tu Que esteve pra lá mim foi também. a cidade mais linda, né? Um vilarejo medieval. E tomei café do lado, olhando pra esse hotel. Aí, ó. Menina! Não é nesse... Não tem um episódio que eles tomam o Châteauneuf-du-Pape? Ah, deve ser esse daí. Eu acho que é aí. Pode ser. E tem uma igrejinha, que você lembra que uma hora que ela ia casar numa igrejinha e tal, né? É lá em Villefranche. Não era a Emily, era a Camille, A que ia Camila ia casar casar. numa Isso. igrejinha. É lá em Villefranche, na outra cidadezinha que eu Na fiquei hospedada. outra. Então, tipo assim, Emily Paris também é cultura. Com certeza. mas, Eu claro. sempre defendi, só a Bianca que não se Não, rendeu. não. E o deles teve que... Ele teve... Um dia ele chegou em casa e ele falou, vamos assistir Emily? Ele gostou do Emily Paris Daí também. tu pegou o celular, deixou gravar pra, né, Agora ele registrar tá em isso. casa maratonando Emily Eu acho que agora Paris, ó. não mais. Mas lá, enquanto estávamos lá, ele... achou Mas interessante. isso é uma coisa, uma maneira muito boa de conhecer os Mas é. lugares, inclusive para os que a gente vai também, né? É. Eu faço isso muito em viagem. Sei que vou pra Paris. daí eu Sim, começo eu a ver voltei muito coisas. nisso. Agora assisti Maria Antonieta. Oh. Também, porque eu queria demais, Versalhes. demais. pra ver Versalhes ali e tudo mais. E vai dizer ali, ó.
Mas o jardim, como é que tava? Porque tem momentos que se tá no inverno muito, não fica tão bonito ali, né? Não tinha flores quase, mas ele é maravilhoso, né? Não, tudo é lindo. E assim, né, gente? Eu que não tinha ido nenhuma outra vez, eu achei tudo maravilhoso, né? E daí Preciso de eles novo falavam assim, outra porque no estação. verão era muito melhor. Eu falei, eu tô achando lindo, Não achei a estraga. praia linda. Que não tinha ninguém. Esse aí a gente chama como viajante chato, né? Isso. Tu sabe que o Fábio Porchat fez aquele show aqui em Gramado, né? E todo o show dele, que é um stand-up, é sobre viagens, de histórias de viagens. E ele vai contando, assim, né? Aquele jeito engraçado dele e tal. E aí ele fala disso das pessoas chatas, que tipo, exatamente isso. Ai, mas aqui... Não, se tu tivesse vindo no verão, o verão aqui é muito mais bonito. Não, e aí a pessoa sempre viu eu tive melhor. que dizer isso pro Denis. Eu falei, Denis, eu sei que tu tinha na tua cabeça, né, a tua lembrança lá da Côte d'Azur, lá, que é a parte das praias, que realmente os balneários, né, da Riviera Francesa, que, né, tem toda aquela extravagância, e que não tinha, né, mas é lindo, a beleza é maravilhosa igual, né. E daí eu tive que dizer pra ele, tá, Denis, chega. Tipo Sossega. assim, não vai ser, nós estamos em outro momento. Eu tô achando lindo igual. Em algum outro momento a gente volta no verão. Isso. Don't Mas kill não my acaba vibe. com a minha. Don't kill my vibe. Don't kill my vibe. Exato. Isso, daí deu, acho que passou, mas ele tava frustrado porque ele queria. Falou, eu queria que tu tivesse aquela sensação, mas eu falei, eu tô tendo. É tu que não. Inclusive, tu tá estragando a minha agora. Mas eu sou um pouco que nem ele. Eu fico tipo, tá vendo aquilo ali? Aquilo ali é muito legal. E a pessoa, tá, eu tô vendo, calma. Tipo, tá tudo bem. Tá, Fê. E uma pergunta importante, apesar de ser um presente. Tu lembra quando tu pagou nessa garrafa? Fiquei curiosa. Eu paguei tipo uns 12 euros por aí, mais ou menos. E beber vinho na Europa é realmente muito barato? Esse aqui não foi, né, gente? Mas sabe que assim, ó, nos mercados, gente, eu adorava entrar nos mercados, óbvio, né? Entrava nos mercados, tem vinho. Bordozão, né? Isso é bom, né? Porque o bordozão deles é o mais, né? É o de casa. Da região de Bordeaux, o nosso bordozão é o da colônia, né? Mas ali de 3 euros, não tem muito menos que isso. Eu me lembro que, né, até eu tô querendo pra Portugal agora pra tomar o de 1 euro, né? Mas lá não vi muita, né? Tinha a partir de 3, 4, a grande maioria 5, 6 euros, bastante coisa. Vamos dizer, nos mercados 10 a 20 já é. Mas mais a pouco França é mais cara. Eu Portugal, acho que é. né? Eu acho que é, assim, em geral não me pareceu, assim, E em restaurantes? Restaurantes, as margens deles são bem menores do que... Exemplo, tu vai aqui, tu compra um vinho de 60, tu vai no restaurante, ele tá quase... Né, quase o triplo, né? Lá não é, na verdade, eu acho que é só aqui no Brasil. Lá não, né? Tu vai no restaurante, era tipo, sei lá, 20 e poucos, assim, sabe? A garrafa. A garrafa, assim. Só que eles têm a taça da casa, né? E é engraçado que eles têm a taça, ela tem 3 modalidades sempre, né? Taça, que é 150 ml, que é uma taça bem pequenininha, gente. Não é uma taça que nem as nossas, bem cheias. Inclusive a taça é pequena, entende? Daí eles têm a de 500 ml, então vem uma... Essa aí é... Numa garrafa, isso eu não entendi muito bem. Eles viram numa garrafinha, mas teve um vinho que eu achei que ele era naquele tamanho mesmo, sabe? E daí tem a de 750, vamos dizer assim. Então tu tem 3 opções ali de tamanho. E normalmente eles têm vários vinhos na carta com essas possibilidades, assim, né? Exato. Depois eu fiquei pensando, tá, mas daí eles abrem as garrafas e põem naquela garrafinha de vidro pra fazer confuso, a de 500? né? Pode ser. Eu me lembro também. Outra coisa, mercados grandes, muitas bag-in-box. Olha aí, Muitas bag-in-box. Karen. Ela Karen a não Karen. está nos escutando, mas, né? Muitas, tipo, Ela não é seria que nem feliz na aqui que tu França. vai, tu encontra uma, 2, né? Vamos dizer, lá tu tinha variedades, né? De bag-in-box. E sempre de 3 Mas litros. uma coisa, né, Jéssica lembrava assim, claro, em poucos lugares, lojinhas especializadas, tu via os vinhos biodinâmicos, uma pegadinha Sim. mais descolada. Mas não é, tipo assim, não é comum. Não é Eu comum. não vi nos mercados, assim, na maioria dos mercados, não tem aquela pegada mais, né, jovem que a Mas gente tá você não vendo, eu chegou- acho, mais pra cá, Você sabe? não chegou, Feira, em nenhum bar de É isso que eu ia perguntar. naturais especializado? Pois assim, então, ó? fui num bar de tapas, né? E Inclusive beijos. tinha um serviço muito interessante que eles tinham 3 opções de vinho, assim, de valor. Né, que tu podia. Eles até tinham um nome bem, agora não me lembro mais, mas que era tipo premium, super premium e extra premium, né? E ele pedia pra ti assim: que tipo de vinho tu gosta? E daí eu falei assim: ele fazia uma entrevistinha. Eu falei, né, a gente queria tomar branco. E ele falava inglês?
Inglês, aham. E... De boa vontade? Tava ótimo aquele papo, porque eu falei assim, como falar sobre vinho em inglês? Já, tipo Exato. assim, né? Porque não é uma nomenclatura que eu tenho na minha cabeça, até me viro no inglês, né? Mas ok, nos entendemos. E daí ele falou, te sugiro... E ele tinha, eram vinhos orgânicos, de outras regiões diferentes, assim. Então, sim, tinha, né? Sim. Nos bares, claro, via, né? Essa função dos... os biológicos, né? Que eles chamam. Mas achei que nos mercados não tanto, assim, sabe? Então não é... Normalmente o mercado ele diz mais o popular, assim, né? Então não é algo que tá... E ele acertou nesse vinho que ele te deu? Achei ótimo, sim. Muito bem. Te fez a leitura. Vou achar ali, depois eu Mostra pra vocês pra aqui gente. qual era. Leu bem. É. E vocês estão gostando desse cremant? Ele tá bem cremoso. Eu até Bem ia... cremoso. Gente, vamos falar... Dá tempo, Bianca, Claro, de falar sobre a temos aí cremã? uns Deixamos pra 4 depois. minutos. 4 minutos? Rende Sim, bastante. Eu vou precisar de menos que isso. Olha ela. Mas eu diria que a cremã, ela é a irmã cool, né? A champanhe é a sofisticada, famosa, né? Com as borbulhas aí mais delicadas, digamos, do que a cremã. Mas a cremã, gente, eu já tinha tomado outras. Tive a oportunidade de tomar. E eu vou dizer que eu gostei. E eu gostei até mais do que de... Ai, né? Nunca tomei muitas champanhes, assim, mas eu tive experiências melhores com cremã do que com champanhe, comparativamente, né? E a cremã, ela é muito mais barata, até porque ela passa por um processo mais simples de envelhecimento de garrafa, né? Enquanto o champanhe a gente fala aí de no mínimo 12 meses, cremã são 9. São mais ampla em questão de produção também, né? São mais regiões que produzem, diferente do champanhe. Claro. E são mais uvas também, né? Dá pra ser utilizado mais uvas pra fazer a cremã. Então tudo isso torna ela mais barata, mais atrativa, né? Enfim, mas eu gosto bastante. Eu acho que ela tem... Eu acho ela mais expressiva. Gente, champanhe é champanhe, né? Não toda. Depois eu vou falar, ai, Jéssica falou que, né? Cremã... É que eu acho que a champanhe é bom. parece mais intensa, Não assim, é né? isso. Exatamente. A eu champanhe, acho que né? Ela tem parece uma contato. concentração ali. Exato, mas é muito mais tempo de contato com as leveduras, né? Muito mais tempo em garrafa. É um produto muito mais trabalhado. Então a cremã, ela vem com essa coisa, tem essa coisa gostosa que o champanhe tem, mas ela é mais viva, assim, mais alegre, digamos assim. Então eu gosto bastante, é uma opção muito mais em conta, né? Eu gostei. Eu fui feliz. Foi? Nossa, eu tô achando ela muito gostosa. Eu Deliciosa, também, né? tô muito feliz tomando ela. E quantas garrafas ou unidades de coisas de vinho tu trouxe, Fê? Ai, gente, eu cometi uma gafe idiota, assim, né? Porque... Arrependimentos de viagem. Levou o casaco e faltou espaço pra Faltou trazer vinho. espaço e daí chegou a clássica. Essa foi a única perrenga da viagem. Chegou pra despachar as malas, estava acima do peso, né? Porque, claro, eu tinha comprado umas, sei lá, 8 garrafas de vinho e mais uns uísques. Tava dentro da mala, mas nem era muito, né? Eu já viajei e já trouxe muito mais do que isso. Mas eu tava pesada. E daí não tinha como tirar mais peso. Já tava as duas malas. Daí eu falei assim, gente, mas dá pra vir com vinho na mala de mão? De mão. Claro que dá. Já viajei. Eu fiquei pensando em outros... Sim, né? Dentro do Brasil, Claro. né? Tu pode, né? Não lá fora. Claro que, né? A boa sorte, eu escolhia os entre aspas, descartáveis. os mais baratos. Tava pegando um uísque. Depois assim, não, Fernanda, uísque não, né? Porque o uísque é bem mais caro, né? Eles me... Então eu sabia da possibilidade. Eu falei, bom, se a gente perder, a gente perde, não os mais... Mas eis que perdi, sim, né? 4 garrafas de vinho nessa brincadeira. E daí tive que comprar Mas não... A cremã não peguei, gente. Porque a cremã eu pensei, essa aqui eu vou levar pro Happy Wine. Então não vou correr o risco de perdê-la. Mas perdi um Chablis, perdi um Rosé, que tive que comprar daí depois lá No Free Shop. Porque né? se é no free shop, beleza, né? Isso, comprei Aí no tá Free dentro do Shop. aeroporto. Até tava valendo comprar no Free Shop. Não tava tão ruim, é? não. Tinha menos opções, óbvio. Mas tu conseguiu Sim. comprar os 4 que você perdeu? Comprei. Porque lá vem nessa. Chablis é Chablis, né, gente? Sim, não tem essa sim. função. Então, comprei um Chablis que eu queria, comprei mais um Rosé da Provence que eu queria. E comprei, foda-se, o cartão de crédito. Sim. E vamos resolver quando aqui. Isso é um problema da Fernanda do futuro. Resolvemos mês que vem. Isso, a outra Fernanda vai Então, resolver. isso é uma coisa que eu não tenho dó nessa, né? Isso aí. É do cartão um de dinheiro crédito. bem aplicado. Eu não tenho, né? Falei, quando que eu vou voltar pra lá? Vou pegar, né? Exato, isso aí. Essa é a desculpa de sempre. Sempre. Exato. E agora a gente vai ficar analisando a fatura da Fê nesse intervalo, porque são 22 horas e 19 minutos. A gente volta daqui a pouquinho no Happy Wine aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Clube 885.
Muito mais que rádio. Caramelo? Mingau? Tá na hora de ir. Hoje é dia de ir no Dr. Álvaro Abreu. Lá tem tudo o que vocês precisam. Atendimento e acompanhamento 24 horas, banho e tosa, farmácia, rações, vacinas, centro de especialidades e um hospital completo para fazer aquele check-up. E no final, eu compro aquele petisco que vocês adoram. Dr. Álvaro Abreu, seu pet mais saudável, você mais feliz. Ele pode ser suíço ou pode ser francês. Pode ser doce ou pode ser salgado. Aqui na estação, fazemos teu crepe do jeitinho que você merece. Além disso, temos sopas, cremes, burgers, cafés e muito amor em cada detalhe. Estação do Crepe Lagar, na Avenida das Hortênsias, no centro de Gramado. Vinhos e espumantes nos convidam a celebrar momentos e cultivar histórias. E por isso, os vinhos espumantes Ave Maria estão presentes nos restaurantes Empório Canela e Magnólia. Venha degustar e conheça mais os nossos produtos também através do nosso Instagram, @vinhosavemaria. E adquira pelo nosso site, vinhosavemaria.com.br. Vinhos Ave Maria, deguste o bom da vida. Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos. Creme dental Close Up Triple Consulte apresentações por apenas R$ 1,99 cada na compra de 2 unidades. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 30 de março ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure as farmácias associadas mais perto de você. Farmácias associadas. Quer saber qual a data de lançamento do filme que você está esperando? Vai em cinegracker.com.br/canela. Lá tem a previsão de todos os filmes, tem a agenda semanal e tem a comodidade de você poder comprar o seu ingresso online e poder chegar tranquilo para curtir o seu filme. Na hora, você só pega a nossa incrível pipoca. Cinegracker, junto à Van em Canela. 4 salas de cinema para você. Em casa, no trabalho ou viajando, acesse clube885.com. Música, podcasts e conteúdo exclusivo, onde tu estiver. Clube 885. Muito mais que rádio. Muito bem, estamos de volta com o Happy Wine aqui na Clube 885. 22 horas e 22 minutos, 2 patinhos na Lagoa. Na 27 de março de 2025, esse é o segundo bloco aqui do Happy Wine. E a gente tá tomando um Cremant. Falei correto? Direto da França Cremant. para a Canela. Que a Fê fez esse Chique. frete. Isso. Frete baratinho, né, Fê? Isso. E passou aí alguns dias de férias na França. Estamos aqui degustando, então, esse presente, né, dessa Happy Winer, que não foi comprado com moedas, né, segundo desmentindo Carla Laires, que disse que dá pra comprar vinhos com moedas na Europa. Mas a Carla sempre falou de Portugal. Não, mas eu vamos já tá ser na minha justas. lista agora, próximo. Vamos defender, né? É verdade, vamos defender. E a gente tava falando também sobre as tendências, né, gurias? Que a gente sempre fala no final de um ano, início de outro, enfim, quais vão ser as tendências do mundo do vinho, especialmente, né? E a Fê ali tava comentando aqui nos bastidores, né, que pelo menos uma delas tu viu lá na França, né, Fê? Sobre vinhos sem álcool. Bebidas, né, sem álcool Isso, em geral, assim, né? Eu até falei assim, fiquei surpresa porque tava destacado, assim, nos supermercados, né? Num especificamente, assim, mas um maior, assim, tinha várias das bebidas sem álcool, tanto daí as espumantes, mas muitos, entre aspas, destilados. Inclusive, tipo, gin, né? Sem álcool. Não me peçam mais informações de como isso é feito, não sei. Eu só tenho um fato. Mas tava lá, Tanqueray sem álcool, isso era bem comum de ver, então... com preço praticamente normal, de quase do igual, assim, mas em destaque, bebidas, né, sem álcool, então Mas acho que isso é um sinal, né? Será essa bebida da geração Z? Geração Z? Porque essa tendência toda dos
desalcoolizados, né? E coisas sem álcool surgiu com a Exato. geração Z, né? Mas eu acho que a gente também tem um recorte da geração Z, de modo geral, assim, que também é muito específico, né? A gente tá falando de uma galera mais um pouco intelectual, né? Uma galera que tem uma consciência de algumas coisas que com certeza não é a maioria dos jovens que não quer beber ou beber pouco. Mas essa fatia tá aumentando, né? Mas Porque- a Karen até falou pra gente, né? Como é que ela disse ali no nosso grupo? Que a tendência é algum comportamento, que depois vai vir a ser um comportamento, né? Sim. Então é isso aí, talvez realmente seja porque isso, eu acho né? que a questão também, exemplo da nossa época, essa questão do álcool, ele é muitas vezes linkado não pelo o gosto de beber, e sim pela manada, né? Vamos dizer assim, é cool, é legal pra tu tá... Eu me lembro muito de adolescente, gente, tu tipo assim, tu tinha que beber pra poder Pra se ficar enturmar. bêbada, entre aspas, era legal, né? Tipo, pra se enturmar. Esses jogos de bebida, Isso, né? então e eu tal. acho que talvez isso perdeu a graça agora pra essa geração, entende? pode ser. Então, essa é né, o novo modus operandi da E cada geração. geração tem seus vícios, né, gente? Não comparando, mas a quantidade de gente que eu vejo, quantidade de gente, né? Quantidade de jovens aí que às vezes eu leio, morreu no desafio de tal pois coisa. Morreu no desafio de não sei o quê. Então, acho que eles também têm as suas insanidades, né? Gente, Vamos tratar vape, assim. isso eu fiquei muito chocada. Fumam Claro, muito na França, eles né? fumam ainda, fumam cigarro, que é uma tabaco. coisa que pra nós já é mais estranho, né? Tipo assim... Parece antigo, né? Esse é muito estranho. Mas muito vape. Muito. Em tudo que é lugar, né? Em tudo que é lugar. E os mais velhos também fumando vape. E que horror. Que feio, né? Mas é mais estranho ainda, me parece, assim. E lojas de vape. Diz que vape, gente, vai matar uma galera, né? Mas imagina, que- eles devem pensar o mesmo das nossas plásticas, né? Exato. Tendências, né, de cada Eles lugar. devem ficar meio chocados, né? Mas esse negócio do cigarro, né? A gente tem uma amiga que mora em Paris e trabalha justamente no Palácio de Versalhes. Para Mas Versalhes. como é que tu não me falou uma coisa Exato. dessa? Secretaria de Turismo de Versalhes, né? Então ela é muito chique. E ela comentando, né, que existe uma coisa na França que é o pós-cigarrete, não sei falar, né? Mas que é a pausa no trabalho pra ir fumar, né? E como a maioria das pessoas vão, então as pessoas resolvem coisas nesse momento, fazem mini reuniões, que é meio que acontecia ali no Friends com a Rachel, quando ela vai trabalhar no Ralph Lauren lá, né? Que a chefe dela vai fumar e ela começa a fumar só pra poder participar das reuniões. E essa nossa amiga falou a mesma coisa, tipo assim, cara, chegou uma hora que eu meio que fui obrigada a ir junto, porque... Mas, gente, eu quase me dei vontade. Falei, De uma em uma gente, eu hora a galera saía, vou sabe? comprar um cigarro. pra fazer uma Claro, pose. tava frio pra caramba, mas eu acho que essa questão do álcool é isso? E lá, então, é o cigarro, tu quer... Socializar a em torno tendência é tu daquilo, quer né? entrar no mesmo padrão de consumo dos demais, né? Exatamente. Mas o álcool, realmente, assim, a gente percebe algumas... A própria Mariana aqui, né? Que volta e meia tá aqui também, né? Agora tá no detox das redes sociais, detox do álcool e tal, né? Mas, claro, essa questão, a relação que eles têm com o vinho é diferente, assim. É que nem a gente tem, às vezes, com a cerveja, assim. Principalmente mais... Tu via, claro, talvez era também porque era muito frio, né? A gente tava inverno, assim, praticamente. Mas tu vê as pessoas tomando vinho, né? Gurizada, jovem, né? Nos sim. bares, nas calçadas lá, né? Tomando taça de vinho, assim, sabe? Não garrafas. Pouco eu vi, tipo assim, garrafas nas mesas, assim, Será sabe? que eles têm o mesmo psicológico que a gente quando vai e começa a pedir taça? Mesmo que beba uma garrafa, entendeu? Mas é que tomando de taça em taça parece que eu bebi menos. Que é menos, não sei. A gente tem várias adeptas, né, disso, entre o nosso grupo de amigos. Gente, mas é bom A tomar Carol, vinho em taça. Bertólio, Exato. E essa questão, gente, que eles têm, tipo, que não é o rótulo, né? Tu compra a região, né? Que isso é sempre meio complicado, né? E até quando eu fui lá pra Chateauneuf, lá na vinícola que eu visitei, eles fizeram uma explicação muito bem didática pra explicar pra justamente quem vem de fora leigo. É difícil entender as divisões geográficas lá da França, né? Porque eles não divulgam as uvas. E às vezes nas cartas eles só põem lá vinho, Côte du Rhône. Côte du Rhône Village, Cremant de Limoilles, não tá destaque qual vinícola, de qual vinícola, que sinceramente pra eles não faz muita diferença. Não entra em questão. É um Chablis, ótimo, é champanhe, é ótimo, sabe? Então essa relação pra gente é muito diferente, assim, né? É estranho tu olhar
Sim, que tantos rótulos, né, europeus, a gente fica ali olhando, mas eu não consigo ver o que é uva, o que não é, e como é que é o nome da vinícola, o nome do vinho, ou, né? A gente fica muito confuso em função disso, né? Mas é como tu falou, né, Fê? É uma cultura totalmente diferente, né? É uma relação com bebida diferente. Eu até perguntei pra eles, vocês já nascem sabendo? Tipo assim. E sabe que, exemplo, também o Chateauneuf branco. Existe, né? Não tem só. Alô, Silvio, esse a gente ainda não tomou. Esse a gente não recebeu ainda. Eu trouxe um tinto, né? Só pra trazer, eu falei, vamos comprar o porra. Mas ele tem branco, né? Aquela história que nem do vinho verde, né? Sim, e ele falou, né? E eles estavam falando que eles estavam investindo mais nos brancos, mas que ainda as pessoas procuram, né, o tinto, né? É bem pontuado que a gente já trouxe isso, né, gente? Que o vinho verde ele pode ser tinto, rosé, né? Exato. Enfim. E eu vi que eles sofrem também com essa questão que, tipo assim, eles são, né? A tradição também, às vezes, ela é maravilhosa, claro, né? Porque ela colocou os vinhos, né, franceses num patamar, já que justamente tu não precisa nem saber da vinícola, né? Porém, eu acho que isso barra eles lá também, porque ele ressaltou que eles estavam. Que era uma, né, agora a nova geração de sei lá quantas gerações que já tá na família aquela vinícola, né? Que estavam querendo botar novos, né? Daí tinha alguns rótulos um pouquinho diferentes, com novos cortes de uva, mas que eu acho que pra eles também é difícil, né? Porque eles têm que seguir, né? Eles seguem, né? As tradições, né? Qual é as uvas, né? Qual é o corte, né? Tudo tem ônus e bônus, né, gente? Claro. Aqui a gente, né, ousa mais, né? Exato. Brinca mais, né? Com as... cada um também com o seu estilo, né? E tá tudo certo. Ó, o Silvio aqui mandou o seguinte: vamos buscar. Não, Silvio, não sei se vale. Mas tenho na manga algo mais interessante, assim, que chegar, mando pra vocês. A gente gosta disso, Silvio. Você Silvio nunca decepciona. Eu ia dizer exatamente isso. Olha, o Silvio foi ocupado quase por eu ter ido lá até a Chateauneuf lá. Eu acho que eu decidi ficar nessa cidade porque ela era perto de Chateauneuf. E de tanto, né, que a gente falou aqui. Foi mimada aqui, né, pelo Silvio. E a gente teve outras interações aí, né, Jazz, no Instagram. Eu tô aqui, galera, mas assim, vocês não estão interagindo muito não, tá? Vocês estão aqui, eu tô dando oizinho, eu tô ninguém acenando pra todo mundo, porém nós temos aqui os fiéis ouvintes e esses sim nos deram um oi. O Cristiano de Livramento, boa noite. Também não decepciona, o né? Henrique comunicando que sábado é aniversário dele, que ele aceita um vinho da Jolimon de presente. Olha, Jolimon que nos escute. @Jolimon. Temos aqui o Henrique, então nosso ouvinte merece esse vinho pra celebrar, né? E é isso, gente, tem alguns outros ouvintes aqui, o Armando, Celso, a Caroline, muito bem. Andréia, Samanta, Fábios. Uma boa noite a todos. Olha aí que sucesso. Todos eles aí nos acompanhando. Inclusive, a gente teve sorteio, né, no último programa. Não sei. Já tivemos, né? Se foi resgatado esse. Onde é que tá? O sorteio? Era com o Silvio. O Silvio pode nos dizer depois. Silvio ali. Nos informa aí, porque teve até briga, né? Exato, não. Foi disputadíssimo. Era um Riesling, né? Da Arte Viva, né? Da Arte Viva. Isso, que era o Dia Internacional do Riesling. Gente, isso foi mais uma garrafinha que eu trouxe. Foi um Riesling da Alsácia. Olha aí. Agora você sabe que a Alsácia fica onde, Fer? A Lorena, no norte. Da França. Sim, que é a Alsácia, a parte francesa, que faz divisa com a Suíça ali ou com a... Não, com a Alemanha? Não, com a Alemanha. Com a Alemanha. Agora ficou meu cérebro. Tipo, como assim a Suíça? Gente, ainda, né? Tá certo que viajar melhora nosso senso de geográfico, mas o meu, ele ainda é um pouco... Tu sabe que eu sou daquele tipo de pessoa que tem que entrar dentro do mapa. Sim. Né? Porque senão eu não era mais. É pra lá, pra cá. Eu dei uma volta na quadra, já não sei onde eu tô. É assim também? Ou tipo, não, eu sou bem localizada em ruas e locais. Mas, assim, geografia e história foi uma coisa que eu não estudei na escola. Mas sabe que, em sua defesa, a Alsácia já foi da Alemanha, né? Exato. E os franceses pegaram, né, de volta depois, briga. Enfim, uma grande briga após a Primeira Guerra Mundial. Gente, daí eu vi o quão ignorante quando tu vai lá e tu vê os 50 mil reis e qual época e Napoleão e não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu não estudei na escola? E outra, né? Eu sempre sinto que fora daqui, não em todos os lugares, mas na Europa também, especialmente, as pessoas sabem muito mais da sua história, da história do seu país, da sua região. Mas, gente, quantos anos de história eles têm? Pois pensa só. Isso eu falei assim. Não é só por isso. O interesse, ele parte desde sempre, né? Não, e outra, a gente deveria saber mais, então, porque a nossa é menor.
Né? É isso? Exatamente. a Porque linha de isso eu fiquei raciocínio. pensando, eu falei assim, né? A gente fala, exemplo, até no mundo do vinho, né? A gente falar, né? Que não comparar os nossos produtos com os deles e tudo mais. Caramba, tu vai em lugares lá que os caras fizeram aquilo lá em... Mas sabe que... Exato. 1.200. Os europeus nem tinham 500. chegado aqui ainda. Gente, né? o Brasil era só mato. Mas eu E tenho- os caras estavam construindo castelos e fazendo Eu vinho tenho uma já. teoria também sobre essa questão de saber ou não a história. É que eu acho assim, com qualquer pessoa que você fale de fora, e não só da Europa, gente. Não vamos longe, vamos pro Chile. Sim, vamos exato. pra Argentina, né? Pro Uruguai, sei lá. Eles são orgulhosos de ser quem eles são. E eu acho que isso faz com que eles tenham essa vontade de entender o porquê ser daquele jeito, culturalmente, geograficamente, historicamente falando. Nós, no geral, a gente tem um complexo de ser quem a gente é. E muito por não conhecer a nossa E história. é exatamente por isso a gente daí entra quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas eu acho que são as situações, A gente é porque assim tem a por não questão, eu conhecer falei bem ou nessas, eu falei assim, vice-versa? Não tem enquanto lá em 1200 os caras já tinham historiadores, universidades, exatamente, aqui a gente tava ainda desbravando a selva, Mas entende? independente disso, é história também, né? Sim, mas eu acho que assim, essa questão intelectual, ela cresce com a história do país, né? Então, e aqui eu falei assim, ela é muito recente a nossa, né, toda essa, vamos dizer, até os registros e tudo mais, enquanto eles já estavam lá fazendo o registro desde 500, né? A gente tá aqui, né, imagina, agora, né? Sim. Então, eu acho que tem um pouco disso também, assim, eu né? ainda vou seguir, na minha opinião. E dessa vez eu até vou levantar uma bandeira para os gaúchos, porque quando você conversa com os gaúchos, no geral, eles têm uma noção de história muito melhor do que o resto do país, né? Da sua história, do Rio Grande do Sul. Não tô falando de todos, mas no geral. Isso se dá devido ao orgulho que o gaúcho tem. O orgulho da nossa guerra que a gente perdeu. Exato. Mas ainda assim, é admirável, né? É, não, exato. Se sentir dessa forma. Então eu não acho que o pouco tempo que a gente tem seja justificativa para nossa, né? Enfim, falta de interesse, vou chamar dessa eu acho forma. que passa um pouco por aí. Só mandar um oi aqui pra Lisângela. Ela mandou uma mensagem dizendo: o programa está maravilhoso e a Divina Távola é minha loja favorita. Olha aí, Silvio. Silvio é gentil com seus... Sim, o Silvio é uma gentileza, Eu um também lorde. tenho recados agora aqui. Vai lá. Só eu falar que ninguém interagia, eles apareceram. Teve o Celso Sommelier, boa noite, sempre bom trocar boas informações. E teve Denis. Oi, meninas. O meu deles. Boa noite, o seu Denis, e super beijos. Fala pra Fê que amo ela. Ai, Estou ouvindo gente. vocês assistindo Emily in Paris. Duvido. Ele tá vendo no mudo Emily in Paris pra nos Ou ouvir. vai que ele agora gosta, Vai, né? E não quer dizer, né? gente. Tá tudo bem. Paris é demais, gente. É legal. muito Eu dei meu braço a torcer. Que é legal. Eu dei meu braço a torcer porque é legal. Assistiu, Bianca? Eu assisti porque também quando a gente foi viajar 2 anos atrás, eu comecei a ver e porque Nossa, uma... a Emily tem há tanto tempo pra mim. Tem, Eu achei que menina. tinha assistido agora. Mas eu não terminei, mas enfim, eu comecei a ver justamente por essa ideia de ver coisas que a gente vai visitar e papapá. E muito me recomendou porque era o mesmo produtor do Sex and the City, que pra mim é a minha vendo? série da minha Mesmo vida. produtor, eu não sabia é o mesmo disso. produtor. Eu também não sabia, só que eu vou dizer, e eu com Sex and City não tá rolando. Ah, eu amo, sempre amarei. Eu tô tentando e aí eu volto. E aí é o tipo de coisa das viagens que a gente tava falando, né? Que tu quis ir lá. Tá? Fui pra Nova York também. Tinha que ir no apartamento do Friends, Ah, óbvio. eu fui também. Fui lá, cuidei. E o mais legal é que no Google Maps tá ali, né? Rachel, não era da Mônica, né? Mônica's Apartment. Então, tipo assim, já é. jura? E da Carrie Mas o legal também. é que a gente fica procurando, a gente quer achar. Eu queria ir no café, né? Mas ele não existe. Não existe. Gente. Inclusive, essa questão de pontos, assim, de viagem que são ficção, mas existem, né? É uma grande questão pra quem vive naquele lugar, né? Agora, o apartamento da Carrie Bradshaw também tá uma grande polêmica, porque as pessoas vão lá, ficam na porque escadaria é um tirando atordolo, foto. né? Imagina você morar lá e Exato. tal. E agora viralizou um vídeo, né, de uma das moradoras ali do prédio dizendo assim, tipo, pelo amor de Deus, vão embora, porque pessoas de verdade moram aqui e a gente não aguenta mais, né? Vocês virem aqui gente, mas incomodar, né? isso também vem aí a tendência, né? Eu acho que Veneza lançou uma campanha e também estava acontecendo não era uma campanha específica, mas acontecendo algumas coisas pontuais em Barcelona, talvez? Sim. Pode ser. Tem vários lugares, né, que tava rolando.
contra o turismo em massa, né? Isso, Então, exato. essa tendência de fato, não venham, né? Isso. Veneza tinha uma coisa muito específica, porque eles têm muito aquela coisa portuária, né? Dos navios que param e as pessoas descem, jogam lixo e tal, não gastam de fato expressivamente na cidade e vão embora. Sim. Então, eles estavam com uma campanha bem, né? Tem cidades até que já colocaram tapumes em alguns pontos turísticos, para as pessoas não ficarem aglomerando e tirando fotos, né? Gente, não vá. Venham pra cá. Venham pra Canela. Jéssica, boa. A gente vai voltar com esse assunto depois do intervalo. São 22 horas e 39 minutos. A gente volta já com o Happy Wine aqui na Clube. Clube 885. Muito mais que rádio. A Clínica Veterinária Saúde Animal tem uma equipe especializada e de confiança, além de uma estrutura ampla e preparada para atender o seu pet. Atendimento veterinário 24 horas, consultas, cirurgias, farmácia, loja e banho e tosa. Tudo o que o seu pet precisa em um só lugar. Venha nos visitar na Avenida Borges de Medeiros, 4810, em Gramado. Saúde Animal. Há 35 anos cuidando do seu pet. Siga-nos em @Clínica Saúde Animal. A Comesa Gramado está de casa nova. Agora estamos mais pertinho de você. Na Rua das Fontes, 160, no bairro Floresta. O melhor em embalagens, descartáveis, itens para o lar, produtos de limpeza e confeitaria. Em um espaço novo e ainda mais funcional. Vem conhecer a nova Comesa Utilidades em Gramado. Quer saber mais? Segue @Comesa Utilidades no Instagram agora mesmo. O Sabor de Mel tem 13 anos de história, feita com o nosso tradicional X ou nos pratos que sempre te deixam com água na boca, todos feitos com muito carinho. Seja no seu almoço do dia a dia, no delivery ou no jantar em família, o seu lugar é aqui. Bistrô Sabor de Mel, 13 anos ao teu lado. Chegou a hora de trocar de carro? Quer um SUV, carro maior ou o tão sonhado esportivo? A Matriz Car tem um negócio certo pra ti. Vem negociar com a gente. Matriz Car, você e seu veículo valorizados. O Rui Poke House está de casa nova. Agora você vai curtir ainda mais nossos consagrados pokes e os pratos asiáticos que só tem aqui. Te esperamos na Senador Salgado Filho 419, bem no centro de Gramado. Vem pro Rui Poke House, sua casa de poke na Serra. Muito mais. Muito mais. Clube 885. Muito bem, estamos de volta aqui no Happy Wine para o nosso último bloco desta quinta-feira, 27 de março de 2025. Estamos hoje degustando um Cremant de Limois. De Limois. Limois, no caso, é a região. É a região. Gente, essa região, inclusive, falando aí de tendências, lembrei porque é uma região muito conhecida por fabricação de louças, né? É a região mais famosa da França de porcelanas. E quem tem uma fábrica em Limois? A Tânia Bulhões. Tânia Bulhões. Mas aí de verdade. Agora ela vai fazer, de fato, as produções dela, né? Porque era a grande questão, né? É. A polêmica de Tânia Bulhões. Não sabia mas disso, não amiga. essa não é Limoges? Não, mas não é a mesma. Eu não sei se é a Mas mesma. isso aqui é de lá. Ixi, falei errado. Olha aí, o negócio. ó. A gente tava tão bem na nossa geografia aqui. Tá tudo lindo, mas é o mesmo lugar, só, né? Eu não sei. Mas pra quem chegou agora, então, Cremant é o que seria uma comparação, um champanhe. É um Espumante de uma que outra não- região. É isso. exato. É isso, basicamente é isso. Gente, errei. Não é. Agora Agora que eu fui ver aqui, uma é no sul e a outra é no centro-oeste. Isso, eu acho que essa aqui tá mais pro sul, né? Não é lá que a Tânia Bulhões Mas tem é na essa França. Não, mas ela é na Aí tu França. acertou. Ela tem Não, Limoges. É que na França, mas ela tem em Limoges, não em Limois. Limois. Isso. Tá bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, É não passa isso, nada. É sobre isso Exato. e tá tudo bem. Mas Exatamente. sobre qual que era? Pois é, menina. Agora eu me Agora perdi também na nossa linha. Entrei ali no meio e... O
que a gente tava falando sobre o champanhe, sobre o que era o cremã e sobre o que era o champanhe, né? Bianca, você podia falar um pouquinho de... Como é que tá sendo o seu curso de sommelier? Eu falei, o próximo módulo será agora no dia 4, no fim de semana do dia 4. Mas tu não teve mais um agora? Não tive, foi só um. Porque o vídeo chegou atrasado? Ah, não sei, porque eu vi. E a gente podia falar de um novo podcast que tá rolando. Podíamos. Eu quero contar que eu estou escutando ele de manhã, vocês são a minha companhia enquanto eu estou me Eu arrumando. vi o comentário lá no Spotify. Tu gostou? Já tô escutando todos. Que bom. E eu Obrigada. respondo. Vocês não escutam? Então, tu sabe que muita gente tem dito isso, né? Nossa, eu fico conversando com vocês, aí me dá agonia porque eu quero ficar respondendo e vocês não estão ali, né? Mas é o Devaneios Cósmicos, pra quem tá escutando, já vou fazer a propaganda, então, que é o meu novo Spotify, é ótimo, meu novo podcast no Spotify, que se chama Devaneios Cósmicos e também está no Instagram, @Devaneios Cósmicos Podcast, que tá bem divertido gravar e acho que assim, pelos feedbacks, tá sendo divertido também. E como é que é o slogan, Bianca? O podcast que viaja e nem sempre volta. Ótimo. E é bem isso, né? A gente começa no assunto e vai parar totalmente. Não, mas eu achei que tava bem conectado. Eu adorei os papos. Eles vão do profundo, assim, é o mais, né? Do profundo à superfície. Da superfície ao profundo. Eu fui criticada nesse último episódio que eu fui um pouco pesada demais nos meus assuntos recentes. Então eu tô tentando buscar uma pauta um pouco mais leve. Eu confesso que eu não escutei o último, mas fiquei curiosa sobre isso. Bem. Mas também acho que essa é a grande diversão das conversas, assim, né? A gente faz muito isso aqui também. Mas você foi criticada por quem? Ah, pois é. Não vou citar nomes, né, Jéssica? Vou preservar os meus fãs. Eu acho que não deveria. Não, mas é isso, assim. Mas eu acho que isso acontece muito aqui também, né, Guris? A gente tá falando de um assunto, puxa outro e tal, e foge da pauta, mas de um jeito legal. Que, inclusive, a pauta, por exemplo, hoje a gente praticamente não tem, né? Não definiu. Inclusive, ouvintes, se vocês estiverem aí, a gente pegou, né, o gancho das tendências. Pegamos aí a viagem recente da Fê, os vinhos, né? Mencionamos outras coisas. Se vocês tiverem alguma tendência que vocês acham aí, que vocês já aderiram a algo que vocês pensam que em breve vai virar tendência, manda aqui pra gente que a gente vai discutir sobre isso. Exato. Ai, gente, agora falando sobre tendência, Vamos né? lá. No mundo aí da moda. Diga, teu mundo. Meu atual mundo e novo sim. mundo. Mas é até uma coisa mais ampla que eu vou falar, essa questão do borro, né? O que é isso de franja e tal? Está todo mundo se vestindo meio igual, tá uma coisa meio estranha isso, né? Franjas de que tipo? Franjas, babados, tecidos fluidos, cintos com pedrinhas. Mas, pois é, falando em moda agora, falando de tendência, tu falou isso, eu não tava ligada nas franjas. Porque não é tanto... Não, eu adoro, só que assim, né? Pois é, mas eu não sabia que tava em alta. Porque agora, essa semana, tá tendo Porto Alegre Fashion Week, né? Que voltou. Eu não sabia dessa information. Teve ontem e hoje, acho que são 3, 4 dias, enfim. Que foi um dos grandes eventos do Rio Grande do Sul e do Brasil também, por muitos anos, né? Vocês lembram de acompanhar, assim, de saber? Iguatemi Fashion Week. Eu te confesso que não. Depois tinha o Dona Fashion Show, enfim, tinham várias, né? E aí agora estão tentando dar de novo essa visibilidade ali pra Porto Alegre, pro Rio Grande do Sul. Mas é legal. Até porque, gente, o Rio Grande do Sul tem grandes, né, designers, artistas. Não posso deixar de falar do Carlos Bach. Carlos Bach, né? Que é estilista. Ele é da tua terra, não é? É lá de Caxias. Nossa, gente, meu sonho ter um vestido dele. Eu fiz um orçamento com ele no meu primeiro casamento. Jura? Juro. Mas ele, assim... Sim, tava começando. Desculpa, Bianca, faz tempo. Faz muito tempo. A pessoa fala no meu primeiro casamento, é antigo, né? É o meme, né, amiga? 30 mais, né? Exato. Ou tá no primeiro divórcio, né? Ou tá se encaminhando para o primeiro, acontece. Esses dias eu ainda brinquei com meu pai foi falar de alguém, tipo, fulano casado não sei quantas vezes na vida, não sei o quê. Daí pai, eu e tu estamos no segundo recém, né? Tipo, baixo da bola, que tu também não é, né? Nem um santo. Mas, Bianca, esse senso de maturidade, assim, ele, né, me agride às vezes. Tu acha que não é tendência? Às vezes deixa a pessoa julgar, entendeu? Eu adorei aquilo que tu postou. Quem sou eu pra julgar? Sou alguém, sim. Vou julgar. Eu sempre vou ser alguém em uma posição de poder julgar. E aí, exato. Você me julgue também. E se tu quiser também, tu ocupa essa posição. E tá tudo certo. Isso sim é a beleza da liberdade. Do julgamento. Eu acho que aí a gente passa para o que você vai fazer com esse julgamento. Mas julga em casa, tá tudo certo. Tomando uma taça de vinho, né?
Mas antes tu te corrigiu, né, Jéssica, sobre ali. Como é que é? Limoges, não é? É, Limoges e Limois. Isso. Limois é esse espumante, é esse cremant que a gente tá tomando. E o Limoges, não é Limoges, né? Francês come o S no final, ele não pronuncia. Então é Limoges, é das porcelanas e da Tânia Bulhões. O Silvio aqui disse: ninguém tem a obrigação de saber tudo e reconhecer um erro também é uma virtude. Ai, sim. Então, relaxa, Silvio. Jéssica. Sempre gentil, foi o que eu falei, o Lorde. É, um Lorde, né? Mas é isso, né? Tu acha que assumir os erros é tendência também? Eu espero que não. Esse não sai de moda, né, gente? Esse não sai de moda, pelo amor de Deus. Eu espero que não entre na moda. Mas falando de tendência, falando sério, tu viu alguma coisa assim, Fê, tu viu ou viveu? Ou como é que foi pra ti fazer essa viagem agora, assim? Se tu notou muitas diferenças de tudo, assim, da experiência desde aeroporto, do turista, e das próprias atividades e atrações, né? Se elas, como é que estão muito diferentes, assim, pra receber as pessoas? Pois então, né, gente, nesse quesito era bem baixa, tá? Então não tinha muita, não tinha muita gente, na verdade, assim. Em Paris? Incrível. Quer dizer, eu não tinha essa noção, né? Mas a minha irmã, quando eu fui postar uma foto, aquela, sabe, do muro do Eu Te Amo, minha irmã falou assim: meu Deus, eu nem consegui chegar perto do muro quando eu fui. Ela disse assim. E eu falei: jura? Acho que tinha uns 2 casais quando eu fui lá. É isso? Ela foi no horário de pico. Não, ela foi no verão, né? Também, na época de pico, né? Imagina. Então tem um pouco disso, assim, que não é. Pra vários lugares que ela dizia. Eu tinha lido, assim, né? Que tinha filas pros museus, assim, né? Muita coisa. E eu falei: não peguei muita fila, não. Te deu bem. Mas nesse quesito estilo, eu acho. Que daí tem, como a gente tem essa função muito americana, né? Eu falei assim, e Europa é outra vibe, né, gente? É outro, né? Claro que era super agora, né? Tava muito frio, então era aqueles casacões, assim, né? E elas são naturalmente, assim, aquele. Vou fingir. Como é que é? Vou fingir que não me arrumei. Isso. Despretensiosas, né? Exato. Mas eu não sei se elas estão fingindo que elas fazem um esforço pra parecer que não estão ou se elas realmente não são. Mas, gente, eu vou dizer que eu acho que isso é uma característica das francesas mesmo, né? Porque na Inglaterra tem até um nome pra isso, que eu esqueci qual que é. Vou lembrar e trago pra vocês, mas é de um tipo de estilo desleixado, assim, sabe? Porque não, mas não era desleixado. Né? Não, francês não. Mas na Inglaterra tem essa coisa, eles são mais... Né? Mas eu acho que de um modo geral a gente tava falando sobre essa questão da estética, né? De procedimentos estéticos e tal. Eu acho que a gente tem muito mais esse estilo e é difícil pra nós, latinos, brasileiros. Claro, eu tô generalizando. E a gente vive num lugar aqui, Gramado, Canela também, que as pessoas estão fazendo turismo e estão fazendo turismo de uma maneira... brasileira nesse sentido de estar sempre arrumado, de trazer 1000 looks e se maquiar todos os dias e tirar. E porque é isso que importa pra viver aquela experiência. E acho que lá não tem, é outra prioridade. Entendeu? É viver o momento. Sabe uma coisa que eu vi, não sei se a Fê acompanhou isso nos locais que ela ficou, mas que tá sendo uma tendência, inclusive, não só na Europa, mas em outros países, que é a questão do check-in automatizado. De não ter mais, até em albergues, hotéis. Pra tudo. De não ter mais um recepcionista. A gente falou ali, com né? poucas pessoas. Pra tudo é feito. Ele funciona de uma forma que tu não precisa praticamente se comunicar com mais ninguém. Então ele fala assim: essa questão da língua. E tu consegue fazer quase tudo sem falar com as pessoas, assim, sabe? Mas o que eu acho que de um tempo pra cá. Essa questão das redes sociais é do tem que, né? Porque tu vai vendo assim, 10 lugares que você não pode perder quando você vai pra Paris, né? E daí tu começa a chegar no final da viagem, tu começa a ficar tipo angustiado, porque meu Deus, não fui em tal lugar. Não fui, eu não completei o check, assim. E daí depois, assim, eu fui meio que desapegando, assim, sabe? Tipo assim, porque claro, eu pesquisei muito antes de ir. E não tem, gente. Tem 1000 coisas pra fazer lá e 1000 restaurantes sensacionais. Vai ser bom, assim, da experiência, não dá, né? Daí tu fica muito preso, na verdade, e tu se frustra. Então, muitas coisas, assim, que como eu não tinha precisado tantos restaurantes, assim, né? Pela primeira vez na minha vida, eu não tinha precisado tantos restaurantes pra ir. E eu acho que daí eu me deixei levar e conheci vários, sabe? Tipo de... olha isso que legal esse aqui, vamos entrar nesse, sabe? E é tão bom, assim, eu acho, isso surpreende, sabe? E aquele que é o primo do Magnolia era onde? Era em Nice. Irmão, né? Não e sabe, primo. descobri lá, assim, tipo, olhando o Google. Não, gente, eu amei. Eu tenho uma coisa com banheiro de restaurante, que é uma coisa que eu presto muita atenção.
E eu fiquei simplesmente apaixonada. Como é que faz pra trazer uma pia daquelas pra cá? Mas tu sabe, gente, tem culturais, assim, né? Eu sempre falo assim, se eles fossem fazer o mesmo serviço que eles fazem lá na França, aqui no Brasil, primeiro assim, principalmente Paris, assim, todos os lugares, é tudo muito pequeno e muito apertado. Tipo, os caras assim, ali tem uma mesa ali, tu olha assim, não pode ser. Aquilo não é mesa. Não cabe. Tipo assim, não cabia nem os pratos quase em cima da mesa. As mesas são minúsculas, tudo não tem espaço, é tudo muito apertado. Assim, né? A gente entra num terreno que é um terreno delicado pra mim. Serviço? Não, que é assim, né? Tu foi feliz, apesar de tudo? Claro. Como tu se... Pois é. Por que quando Aí a gente que eu me volta, refiro. a gente não, né? Mas eu aquela acho que simplicidade, mas é que ela não é praticada, Não, mas não é que tu foi feliz, mas é que tu se adapta. Não, tu foi feliz. Sim, não, mas tu fica assim, porque tu não sabe como é que é no lugar, então tu não sabe se tu pode reclamar ou não daquela situação, sabe? Tu se adapta à cultura do outro. Como tem essa questão, por exemplo, que eles não são simpáticos, hein? Assim, até que eu não vou te dizer que também não achei um horror, tá? Mas em alguns lugares, sem, né, fazer... Eu falei, qualquer coisa aqui no, né? Sei lá, aqui no Brasil, né, já ficar mais. Então a gente percebia aquilo, mas tu não vai. Às vezes eu queria sentar em outra mesa, não. Essa questão, né? Tu não pode escolher onde é que tu senta. Eles te mandam tu sentar em onde. E aceita. Mas é que não pode mesmo, né, gente? Não é o sofá da sala da casa, entendeu? É um ambiente público. É isso. Eu sou, né, super. Mas, Fê, vocês ficaram mais em hotel ou Airbnb? Airbnb. A gente ficou só num momento em hotel. O resto foi tudo isso é sem uma serviço. Absurda, né? Gente, isso é o preço também, né? Tipo assim, claro, tem uma mas bela diferença, assim. Não, e hoje em dia, muito argumento pra muitas pessoas é, por exemplo, eu vou ficar no hotel porque eu tenho café da manhã. Gente, mas tu tá em Paris, tu quer comer todo dia na rua. Verdade. A minha questão era não preciso, mesmo que eu adore, né, café da manhã, mas lá, gente, tem todas aquelas padarias, amiga. Eu te perguntei, tu comeu muitos croissants, como é que tava pão de o da chocolate, eu quero Pane? contar que o da Pane não perde pra nada dos de Paris. É verdade. Eu tô falando sério, É Jazz. Tá, porque eu fui. É que nem eu acho, às vezes, do macarrão da Amanda também, né? Que eu acho também que é muito bom e não perde. Mas comi vários pão de chocolate foi o que mais comia, né? Que beleza. $1,50, €1,50. Isso é meio padrão. Todos os lugares era o mesmo preço. O pão de chocolate. Olha que beleza. E... o da Pane tá na faixa de preço também, ó. Viu? Convertendo. Quem converte não se diverte. E a gente tá 22 horas e 56 minutos. Recadinhos de Magnólia, Fernanda? Aniversário. Pois então, tô pensando agora. Nossa, é verdade. Balões. Gente, tenho vários, na verdade. Esse final de semana tem brunch, mas já tá esgotado, então não vou bater nessa tecla. Semana que vem, gente, vai ter um showzinho da nossa programação de shows ali no Jardim? Não, esse não, agora não mais no Jardim, porque não sei, né, gente? Acho que já abusamos do tempo bom, né? São Pedro já foi bom por muitas vezes, eu acho que agora. Assim. Então agora vamos pra dentro, mas é um recital, porque ele é uma mistura, gente, de show com teatro. Então é de Porto Alegre, vai ser no dia 3, na sexta-feira, não sei se eu falo no dia 3 ou 4. Da semana que vem, mas é na sexta da semana que vem, são pouquíssimos, aqueles showzinhos, são poucos lugares. E depois temos Balonê, gente. A Balonê no dia 12 de abril. E essa é a edição de aniversário do Magnólia. Então, 11 anos do Magnólia, vamos fazer 2 em 1. Nossa, vai ter sala de doces, né? Então não é aquela Balonê tradicional. A gente tá, né, pedindo ali, né, incentivando a galera a ir, né, entrar mais no clima, no quesito figurino. Jéssica, acho que tu podia até ajudar a dar umas dicas. Posso fazer. Repito, não é exatamente uma festa fantasia, né? Mas por que não, né? Um toque anos 80. Principalmente com referências de músicos, né? Ou artistas, né? Das épocas. Esse já tá os ingressos. Não deixa chegar no terceiro lote, né? Compra agora, já garante o teu. Exato. Não rateia. E é dia 4, né, Fê? O recital. O recital é dia 4, então. Sexta-feira, 8h30. Ingressos em magnoliacanela.com.br. Exato. Exatamente. Inclusive, no vídeo que tu fez sobre tendências, tu fala sobre a década de 80 ali, não? Ombreiras e tal. Eu falo sobre as ombreiras, exatamente o estilo retrô, né, gente? Os anos 70 já estão em alta, a gente já sabe que eu acabei de falar do estilo borro, né? Mas também ali, década de 20, 30, anos
80, então vai ter lurex, enfim, outras coisas. Eu confesso que eu tô me adaptando com aquele formato de vídeo, porque é muito diferente do que eu faço. Até tava comentando com a Bianca, porque eu não vejo as imagens. Então eu só vejo depois, né? Então aquilo ali acaba me atrapalhando um pouco até eu me situar, né? Mas vamos lá. Sigam aí me acompanhando. Foi ótimo. Siga aí no arroba. E eu quero fazer meu depoimento como cliente, que a Jéssica muito me ajudou na hora de montar a minha mala. E principalmente de fazer boas compras. Agora eu fico pensando, mas será que eu preciso disso mesmo? Mas eu tô precisando daquilo. Consciência. Eu ia dizer, eu acho que eu nunca na minha vida saí pensando, eu preciso comprar isso. Tipo assim, uma calça jeans objetiva. desse modelo, desse tom. Vou atrás dessa aqui. Viu, gente? Venham comigo que vocês vão economizar. Onde, Jéssica? Sigam lá no @jazz, JISS, Piffer, PIFFER. Muito bem, últimos recados dados. São 22 horas e 59 minutos e a gente vai se despedindo então. Lembrando que depois aqui do intervalo, né, a partir das 11 horas, tem a nossa playlist até a meia-noite, só com vozes femininas. E hoje a gente abre com Lady Gaga. Então fiquem aí e a gente volta na semana que vem. Tchau! Tchau! Clube. Muito mais que rádio. Clube 885. Clube. Muito mais.